Na primeira leitura de hoje, nós temos o relato da destruição de Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades cujos habitantes eram ímpios. A iniquidade aumentou de tal modo que Deus decidiu destruir aquelas duas cidades, e ali vivia a família de Ló, parente de Abraão. Existe aquela negociação entre Abraão e Deus: se ali houver 20 justos, 50 justos, 20, 15, se houver um só justo, pouparia a cidade. E então Deus decide poupar a vida de Ló e de sua família, e mesmo assim destruir a cidade, livrando-os da morte. No entanto, no momento em que a cidade é destruída, as duas cidades são destruídas, e eles já estavam seguros, mas a mulher de Ló olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Jesus nos diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não pode ser seu discípulo. Essa atitude da mulher de Ló nos remete ao apego que muitas vezes existe dentro de nós ao pecado. O olhar para Sodoma e Gomorra que estão sendo destruídas nos remete a isso. Nós rejeitamos o pecado e, no entanto, permanece no nosso coração um afeto, um apego ao pecado, de modo que nós, sabendo que esta ou aquela atitude desagradam a Deus, nos abstemos de praticá-las, de cometê-las, mas dentro de nós existe aquele sentimento: como seria bom se não fosse pecado, se eu pudesse fazer aquilo, se eu pudesse agir daquele modo. Que pena que é pecado, como eu gostaria de poder fazer, como eu gostaria de poder agir daquela maneira. É esse afeto, é esse apego, essa desordem, que é uma consequência do próprio pecado, porque o pecado é desordem, e ele provoca essas más inclinações, esses maus desejos dentro de nós. Devido ao pecado original, nós já temos as concupiscências. Mas cada vez que nós cometemos determinado pecado, seja ele qual for, o pecado ele tende a se estabelecer na nossa alma, criar raízes, ele se prolifera. Então ele cria uma inclinação para o mal, uma tendência, de modo que cada vez que se comete qualquer pecado, é como se ele fosse criando raízes na nossa alma. Então essa atitude da mulher de Ló, simbolicamente, espiritualmente, nos remete a essa realidade. Enquanto que os santos, no seu processo de santificação, passando pela purificação, pela iluminação, até chegar à união mais perfeita, mais plena com Deus, vão se desfazendo desses apegos mundanos, desse afeto ao pecado, até chegarem àquela detestação, a uma certa aversão ao pecado, de modo que eles já não precisam combater as tentações, se tornam cada vez menores, porque o pecado lhes causa uma repulsa, uma aversão,
Claro, isso é graça de Deus e consequência de muito tempo de mortificação, de ascese, consequência desse progresso na vida espiritual. Mas nós que experimentamos ainda esses apegos, esses afetos desordenados, devemos trilhar o caminho da purificação, deixar que o fogo do amor de Deus nos purifique, para não agirmos como a mulher de Ló, ficarmos olhando para trás, saudosos dos nossos pecados, não ficarmos olhando para trás, nos deleitando com os pecados passados, desejosos de podermos voltar a cometê-los. E Jesus no Evangelho, nesse episódio da tempestade acalmada, questiona a nossa fé, a nossa confiança nele. Parece que Jesus não se importa, parece que Jesus é indiferente, ele está dormindo, ele não toma atitude, ele não faz nada. E os discípulos vão acordá-lo, os discípulos vão questioná-lo: Senhor, salva-nos. Kyrie eleison. Senhor, salva-nos. Tem piedade de nós, estamos perecendo. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Jesus ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Qual é o motivo do nosso medo? Qual é o motivo da nossa ansiedade? Qual é o motivo da nossa insegurança? Não tendes fé? Não tendes confiança em mim? Não acreditais em mim? Muitas vezes nós experimentamos esse silêncio de Deus, como Jesus também experimentou na cruz, ao rezar o Salmo: meu Deus, por que me abandonastes? Mas esse salmo, na verdade, é um salmo que expressa a confiança em Deus. O Evangelho cita apenas o primeiro versículo do salmo, né? Mas, na verdade, Jesus recita na cruz esse salmo, que termina com um grande grito de confiança em Deus. Então, essa experiência do silêncio de Deus, da aparente ausência ou mesmo indiferença de Deus. E a nossa atitude deve ser como aquela da Virgem Maria, que mesmo estando aos pés da cruz, permanecia de pé. Então peçamos a Jesus que nós não sejamos pessoas fracas na fé, que quando vier a noite escura, o silêncio de Deus, a sua aparente ausência, quando nós nos sentimos abandonados por Ele, como se Ele não escutasse o nosso grito, não prestasse atenção em nós, que nós tenhamos a confiança de que Ele está no nosso barco, Ele habita na nossa alma, ainda que esteja em silêncio. Que o silêncio de Deus seja suficiente para nós. A sua presença silenciosa nos baste. Amém.